Olá pessoal, o João Vitor. Eu tenho IPCA 2030 com juros, só que ele sumiu, não dá mais para fazer aportes. Ele vai voltar? Por que o governo faz isso? Eu comprei então o IPCA 32, se alguém puder explicar. Vamos ver aqui o que o Rodolfo diz. Nunca se sabe, mas é muito pouco provável, quase certeza, que o 30 CJS não volte mais. Concordo. Eu também acho que não volta. O Tesouro Direto sempre muda os prazos dos títulos e é difícil adivinhar quando ele irá trocar. A gente tem aquela estimativa de fevereiro, tá? Mas como vocês viram, isso aí é bem relativo. Se você for aplicar em Tesouro Direto esperando fazê-lo apenas em um título, será difícil. Olha, para não dizer quase impossível. Porque mesmo os títulos que ficaram por muito tempo no Tesouro, pessoal, se não me engano, o que ficou mais tempo foi o IPCA com juros 50, que ficou 12 anos no rol. Mesmo assim, 12 anos são 12 anos, né? Tem gente que investe aí há 20. Melhor é fazer o método da escadinha que o Natan explica. Ah, valeu, Rodolfo. Em vídeos antigos, e tô falando nos novos, né? E ser feliz pro resto da vida, ou até que você se separe do Tesouro IPCA. Muito bem, Tesouro IPCA é para casar. Então, pessoal, a mesma coisa que eu comentei ontem do prefixado com juros. O Tesouro faz aí já há uns 12 anos esse esquema de lançar um prefixado com juros de 10 anos e de 2 em 2 anos ele vai aumentando o prazo em 2 anos. Tá? Com o Tesouro IPCA com juros nunca foi assim. Sempre foi de 5 em 5. Tá? Então, é só você ver ali na tabela de resgate, você vai ver vários. Você vai ver 2030, 35, 40, 45, 50, 55, sempre de 5 em 5. Esse ano é que veio essa novidade. Né? Tiraram o 30 e colocaram o 32. Tomara que daqui a 2 anos eles coloquem o 34 e dali a 2 o 36, porque aí vai dar para fazer a mesma coisa, que é a escadinha, tá? Com o Tesouro IPCA com juros. Ou seja, com a renda do título você vai comprar, reinvestir no título mais longo. Como eles pagam, vão ser nessa teoria. Espero que seja um plano do Tesouro, né? Sempre lançar esse Tesouro IPCA com juros aí de prazo médio de 2 em 2 anos em ano par, ele sempre vai estar pagando em fevereiro e agosto, assim como o prefixado paga em janeiro e julho. E aí você vai ter sempre a chance de fazer o escudo com o Tesouro IPCA pro prefixado, que é uma coisa que eu defendo no canal, né? Então, no ano passado era IPCA 30 com pré-31, esse ano é IPCA 32 com pré-33, tá? E aí você vai fazendo a escadinha deles andando sozinha. Se o Tesouro não lançar o pré-34 daqui a 2 anos, pode ser que ele coloque de volta o pré-35, porque é diferente, né? Quando é que o Tesouro recoloca os títulos? Quando esses títulos têm um papel bem definido. Então, assim, ó, quando um título muito longo volta para fazer o papel de título médio, ou quando o título médio volta para fazer o papel de título curto. Quando o título curto perde a função de prazo curto e sai do rol, é difícil que ele volte porque não vai ter papel para ele, né? Não vai ter função para ele, né? Papel no sentido de função. Então, por exemplo, o IPCA com juros mais curto em 2019 era o 26, certo? E aí foi lançado em 2020 o 30. Então, quer dizer, o 26 não volta mais, porque não tem mais função para ele. Ele não é o IPCA que o Tesouro quer vender mais curto pagando juros. É o 30. Foi o 30. Agora não é mais o 30 também. Agora é o 32. Então, vejam, com essa estratégia, o governo ele consegue rolar a dívida, botar a dívida mais para frente, mas isso não é ruim para o investidor, não. Porque o investidor tem a oportunidade de também aumentar o tempo em que ele vai receber aquela renda se ele ainda estiver fazendo o reinvestimento. Então é um negócio que é bom para os dois lados. Só que, mesma coisa dos prefixados. Tem que ter tempo, tem que ter paciência e tem que construir a escadinha. Nós não temos nenhuma pista de que o Tesouro vá de verdade fazer a escadinha dos IPCAs com juros semestrais, tá? Mas assim, se voltar ao 35, ou se ele lançar o 34, vai ser mais um degrau ali de 2 ou 3 anos. Depois pode ser que o degrau pule para 5 anos, do 35 ou 34 para 40. Aí não tem problema, a gente vai continuar fazendo a escadinha, certo? E no vencimento, sempre
jogar para o mais longo, tá? Aí vamos supor, eu tenho de fato, tá? O IPCA 26 com juros, tá? O que eu posso fazer? Quando ele vencer, eu posso pegar o montante e comprar o IPCA mais longo na minha escadinha de Tesouro IPCA quando par. Posso, por exemplo, comprar o 40, se for o caso. Se ele tiver lá, de repente pode ser que 50 volte, de repente pode ser que a gente tenha um 38, né? De repente pode ser que tenha um 60, né? Aí, bom, aí vai cada um pesar ali o prazo e ver direitinho, tá? Nos prefixados com juros isso é bem mais tranquilo, né? Porque eles estão mantendo isso de 2 em 2 anos e eu acho que eles vão continuar mantendo porque uh, além de ser uma maneira muito prática de rolar a dívida, tem o seu atrativo para o investidor, certo? Porque ele sempre vai jogando para frente e aí quando vem um título com mais prazo, ele vem com uma taxa melhor. A gente viu isso em 2020, viu isso em 2022 aqui no canal, né? Fora o que cada um já não viu pessoalmente ao longo aí da sua vida de investidor. Então é sempre assim, tá? Vem um título novo com mais prazo, vem com uma taxa bem mais interessante que aquele título que saiu, pelo menos naquela data, né? Claro que a marcação a mercado pode fazer tudo mudar. O Osmar pergunta para nós: tem uma reserva de oportunidade no Selic? Será que agora é um bom momento para usar essa reserva em outros títulos como os IPCAs? Vamos ver o que o José Antônio. Eu ainda estou engordando a minha reserva, tanto aportando no Selic 24, vou continuar com outro Selic até o início do segundo semestre, mas vou dar umas beliscadas no IPCA 26 e 35. Olha, sinceramente, o comentário do José Antônio aqui eu acho que matou a bola, tá? Matou a charada. É... Porque assim, pessoal, a gente gosta do aporte fracionado, para a gente pegar taxas diferentes, para a gente pegar momentos diferentes, para a gente não se arrepender, né, de colocar tudo naquela taxa e aí a taxa sobe e aí a gente fica com aquela sensação ruim de prejuízo, que não é, certo? E, e esse ano, né, está se mostrando um ano em que a reserva de oportunidade está sendo muito interessante, né? E eu acho que vai continuar, viu, pessoal? Com as coisas do jeito que estão, com as incertezas, com tudo que está acontecendo, a gente mal começou porque na verdade o problema da doença não está 100% resolvido. Eu diria que ele está em grande parte superado, mas não está 100% resolvido e já vem outro problema, né, que você sabe muito bem qual é, podendo desequilibrar muito o comércio mundial, né? E as moedas, e enfim. E a gente não sabe, por enquanto, os dólares estão vindo para o Brasil, mas a gente não sabe até que ponto os riscos mundiais vão escalar, né? E daqui a pouco esses investidores fogem, e aí o dólar dispara de novo. Então é muita incerteza, né? Muita incerteza. Sem contar a eleição, que pode ser um fator bastante estressante para o mercado, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer, tá? O Tesouro Selic eu acho que vale muito a pena para fazer reserva de oportunidade. Eu acho que quando tiver, pintou aquela taxa sensacional, não vai com tudo, vai um pedaço, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Daí no dia seguinte a taxa cai. É assim, pessoal, o mercado corrige. É assim, né? A taxa varia ao longo do tempo. Então, e de novo, né? Não se sabe qual vai ser. Não, não é porque subiu bastante que não pode continuar subindo. Pode continuar subindo. A gente não sabe, certo? E aí é bom ter dinheiro para poder fazer os aportes nas taxas melhores, né? Engordar a sua carteira visando a uma taxa média mais alta, certo? Essa estratégia é muito vencedora. Ela envolve um certo risco. Qual é o risco? O risco da taxa cair e você ficar perdendo tempo no Tesouro Selic. Mas hoje em dia, pessoal, o Selic está pagando bem, entre aspas, né? A gente não sabe aí como é que vai ser a reunião do Copom, né? Mas já fiquem convidados aí para amanhã a nossa conversa aí sobre o comunicado e a decisão. Mas enfim, tá pagando em tese mais do que a inflação projetada. Então tá confortável, tá? Não é mais 2%. 2% era proibitivo. Era proibitivo, certo? Quantos tesouros Selics eu tinha quando estava 2%? Nenhum. Tá? Nenhum. Tá?
Mas agora tá tranquilo. Aí você de repente pega, bateu 5,94, tal Tesouro IPCA em tal dia, agora tá 5,80. Tudo bem, mês que vem pode bater 6. E aí quem tava com a reserva de oportunidade prontinha se deu bem. E no outro mês pode ser 6,5, eu não sei, ninguém sabe. Pode ser 5,5, tá? Então é isso. Mas a gente vai ter aí ao longo do tempo, por exemplo, assim, é acompanhar o correr dos fatos, né? A gente vai ter na eleição do Brasil a resposta do processo eleitoral e como é que o mercado vai se comportar. A gente vai ver essa resposta, vai ver essa evolução para ver quando que vai continuar fazendo sentido ou não ter a reserva de oportunidade. Vai ver o andamento dos fatos lá na Europa, vai ver até que ponto vale a pena, porque daqui a pouco a coisa se resolve por lá e aí, pum, né? Os mercados vão ficar eufóricos, né? E aí, bom, aí ficar com a reserva de oportunidade pode ser uma dor de cabeça, né? Porque aí você vai ter deixado passar porque as taxas vão cair. Mas isso tudo são hipóteses, a gente tem que estar dinâmico e a gente tem que fazer o seguinte: assumiu que comprou, não se arrependa, tá? É isso aí, agora vai esperar o vencimento, vai comprar o Tesouro IPCA com juros, vai reinvestir aqueles juros, ou comprou o IPCA principal numa taxa fantástica, né? Vai segurar esse título até o vencimento, certo? Não tendo que se arrepender. O que não pode é ficar chorando leite derramado, porque se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito aquilo, porque isso não é uma atitude que vai te fazer um investidor vencedor, tá? O investidor vencedor, ele está sempre olhando as oportunidades e no momento ele vai fazer o que for melhor, certo? O cara entrou, o cara foi lá com toda a reserva de oportunidade, tudo bem. De repente, numa próxima, se o investimento continuar, né, subindo a taxa, esse tipo de coisa, numa próxima ele vai fracionar, entende? É um aprendizado. E assim vai. O que a gente não pode fazer é realizar prejuízo de marcação a mercado. Porque devolver dinheiro para o governo, né, que já leva tanto da gente em impostos, imposto de renda e essas coisas, aí não tem graça, né? Realizar marcação a mercado no prejuízo não tem graça. Mas fora isso, eu diria que o Tesouro Direto é um tipo de investimento em que você não tem erro, porque é só esperar o vencimento, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.